Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a interpretação de um texto que tem no livro de vocês, tá? Esse texto tem como título Viagem Fotográfica. Só que antes de eu começar a ler, eu quero que vocês peguem um livro de português de vocês, certo? E abram na página 188. Vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro de vocês, certo? Pronto, crianças? Ok. Livro de português, página 188. O título é Viagem Fotográfica. Inicia o texto. Me acompanhe, tá? Exposição revela natureza exuberante e lugares pouco explorados. Às vezes a gente nem nota, mas a natureza parece cada vez ter menos espaço nos ambientes urbanos. A maioria das cidades é formada por prédios, ruas cheias de carros e ônibus lotados. Mas ainda existe um lugar para a natureza neste mundo, dominado pelos tons acinzentados. Prova disso está a exposição Gênesis, do fotógrafo Sebastião Salgado, que passou 8 anos viajando pelo mundo e registrando imagens de vários lugares. A ideia do fotógrafo é mostrar ambientes que ainda não foram influenciados pela vida moderna, e para isso ele viajou a mais de 30 locais do mundo e fotografou montanhas, desertos, florestas, tribos, aldeias e animais. A viagem resultou em um livro com centenas de fotografias. Dessas, 245 foram transformadas em uma interessante exposição, que se divide em 5 seções: Planeta Sul, Santuário, África, Terra do Norte e Amazônia. Aliás, Amazônia e Pantanal. Ficou curioso para conhecer a exposição? Aí vocês vão fazer a interpretação desse texto, que o texto fala sobre quem? Um fotógrafo, né, que viajou para gravar, né, para bater fotos, né, bater fotos de lugares nunca vistos, né, lugares que não foram construídos pelo homem, que existia coisas da nossa natureza. Aí, através dessas fotografias, algumas ele colocou em uma exposição em alguns lugares, certo? Para mostrar o trabalho dele, o que ele fazia, e que existia lugares interessantes que nós devemos conhecer, né? E ele passou muito tempo, né? Passou 8 anos viajando, né? Em 30 locais, e cada local desse ele tirou essas fotos para fazer essa exposição. Aí, na próxima página, 189, tem a interpretação do texto, certo? Vocês vão ligar as palavras ao sentido delas no texto. Aí eu vou explicar mais ou menos, certo? Com vocês, como é que vocês vão ligar. Vocês vão lá no texto e vão ler o texto novamente, né? Aí aqui pede para você ligar ao sentido. A palavra seção tem sentido de parte, divisão. A palavra urbano tem sentido de quê? Relativo à cidade, né? Nós moramos na cidade, moramos na zona urbana. Exuberante tem sentido de cheio,
de rico. Explorado. Explorado tem sentido de percorrido, conhecido, certo? E vai ter também algumas questões sobre o texto. Qual é o título do texto? Isso, crianças. Viagem fotográfica, né? Esse é o título do texto. De onde o texto foi retirado? Aí tem lá embaixo, ó. Lá no texto, na página 188, tem explicando de onde foi retirado o texto, certo? Que ele foi retirado do site da revista Ciência, Hoje das Crianças, certo? Ciência, Hoje das Crianças. Aí tem lá bem direitinho. Aí na quinta questão pergunta: quantos anos o fotógrafo passou viajando pelo mundo? Está no texto. 8 anos. Muito bem. E a sexta questão fala sobre como a exposição foi dividida. Aí lá no texto também explica como é que foi dividida. Em seções chamadas Planeta Sul, Santuário, África, Terras do Norte, Amazônia e Pantanal. Essa exposição foi dividida em 6 seções. Aí vocês vão escrever na sexta questão as seções, né? São 6 seções. E na página 190, vocês vão prestar bem atenção na página 190, vocês vão voltar lá na página 188, ler o texto novamente, tá? Você vai ler novamente o texto sobre a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado e você vai fazer uma pesquisa, tá? Para conhecer um pouco. Quer dizer, depois que você lê novamente o texto, você vai na internet, no Google, né? Procurar sobre Sebastião Salgado. Você vai fazer essa pesquisa sobre ele e vai colocar as seguintes informações, ó. Pesquise informações como o nome completo dele, do Sebastião Salgado, a data de nascimento, né? O dia, mês e ano que ele nasceu, o que ele cursou, qual a formação dele, em que ele era formado. A gente sabe que ele era fotógrafo, mas ele talvez tivesse outras formações, né? Quais são os primeiros, né, os principais trabalhos dele, quais foram os principais trabalhos que ele se destacou, né? Chegou a se destacar, ser conhecido. Entre outras que você considerar interessante, quer dizer, você vai pesquisar sobre ele, o nome, a data de nascimento, o que ele se formou, a formação dele, os principais trabalhos dele. E se você encontrar mais alguma coisa interessante sobre Sebastião Salgado, você também vai escrever no seu livro. Aí aqui você vai escrever um texto que resume o que você descobriu sobre Sebastião Salgado, certo? Nessas pequenas linhas, né, nessas poucas linhas, você vai resumir sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. Você vai falar sobre ele, explicando bem direitinho o que você descobriu sobre a vida dele, certo? E o que você achou mais interessante, certo? Escrevam, pode completar até o final a linha, certo? E quando vocês pesquisarem, aí lá no finalzinho, vocês podem até destacar, certo? O que vocês mais gostaram na pesquisa, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a tarefa, né? Que a atividade é ler o texto da página 188, fazer a interpretação da página 189 e fazer a pesquisa sobre Sebastião Salgado, fotógrafo,
que é falado no texto, na página 190, certo? Essa será a interpretação de texto de vocês. Aliás, vocês vão fazer a interpretação de texto e essa pesquisa vai ser a produção de texto de vocês. Além de vocês fazerem a interpretação sobre o texto, né, que são só 6 questões, vocês vão fazer a produção de texto, que é a pesquisa sobre o fotógrafo, tá? E espero que vocês continuem lendo bastante, que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Já falei uma vez para vocês, quando a gente lê, a gente não erra nem na pronúncia das palavras e nem na escrita. A gente sempre escreve correto. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, certo? E espero que vocês gostem da pesquisa, falando sobre a vida desse fotógrafo, Sebastião Salgado. E se cuidem, fiquem bem, tá? Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Fiquem bem, crianças.